Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos. Tudo bem com vocês? Vocês estavam morrendo de saudade desse bom dia, boa tarde, boa noite, vendo nossa aula aqui maravilhosa. Depois da aula passada, vocês ficaram, gente, esse negócio de escala é bom mesmo, é aquela atividade, ó, para encontrar a pessoa no parque foi ótima. Então, hoje nós estamos aqui reunidos novamente em nome do conhecimento. Eu vou fundar até aqui um novo conceito, né, de escola, uma coisa maluca. Galera, vamos aqui para uma aula diferente. Agora a gente vai falar sobre algumas camadinhas que a gente tem no nosso planeta. E meu nome é Natália, professora de Geografia do EJA, do ginásio, né? Do nosso 100 em 1. E vou dividir essa aula maravilhosa com o espetacular Aldo, que está aí, vai se apresentar para vocês. Eu sempre me preparo para responder um adjetivo e ela encaixa outro, e aí eu perco a piada. Mas beleza, tá bom. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa vida. Que bom que vocês estão aí acompanhando, né? Esperamos de verdade, eu estou colocando no plural por conta, né, da dupla aqui em geografia. Estejam todos bem, saudáveis e atentos. Não tem nada perdido, né? Nós estamos em um instante diferente. Em outro cenário, certamente nós, né, nos encontraríamos no presencial, estaríamos antes ali no momento da aula, conversando sobre amenidades, mas seguindo o mesmo fluxo. É difícil para o grupo, né, de estudantes, assim como também para nós, porque temos que conversar com o computador aqui para gravar a aula, seja porque, né, temos as atividades preparadas e muitas vezes a gente não consegue dar o auxílio que é necessário para que você compreenda bem o assunto, mas é questão de adaptação. Logo, logo tudo isso passa e lá vamos nós. Hoje, né, uma temática nova, né, avançando aí no assunto do nosso primeiro ano, então, tanto para os alunos do AS, o qual eu sou professor, quanto aos alunos da turma BS, onde a professora Natália é responsável, né? A sequência tem andado dentro da mesma linha de planejamento, dentro da mesma linha de raciocínio, e assim a gente adentra um pouquinho nas ciências, né, irmãzinhas, né, vamos flertar um pouquinho com a biologia, hoje conversando sobre a esfera da vida, ou simplesmente, como a gente trata, biosfera. É bem provável, viu, Natália, que todos os nossos meninos e meninas que estão a nos assistir nesse instante, acompanhando a nossa aula, ou que vão assistir em outro instante, né, mais conveniente, claro, ao tempo de cada um, tenha lembrança desse assunto, tenha lembrança desse tema, do período ali do ensino fundamental, quando, né, fazia a quinta série ou o sexto ano, e muitos dos temas estudados em geografia se assemelhavam aos temas estudados em ciências. Então, a gente vai voltar um pouquinho. A intenção desse nosso bate-papo de hoje é só ilustrar um primeiro trecho. Claro que o elemento mais marcante do nosso bate-papo virá nas aulas em sequência, quando nós, então, começarmos a conversar sobre os elementos, né, que formam a estrutura da Terra, em especial os minerais e as rochas. Mas isso já é spoiler das aulas que virão. Para hoje, a gente tem que conversar mesmo sobre a esfera da vida, a biosfera, e aí, eu que não sou bobinho, né, deixo aí as palavras introdutórias do assunto, ou seja, daquilo que importa, daquilo que é sério, com a geógrafa de plantão, professora Natália. Eu vou ficar aqui só assistindo, né, porque está muito seco, está muito calor, então eu vou ficar de boa, né, na tranquilidade. Vai daí, Natália. Boa, Aldo. Essa fala sua aí tá muito seco, tá muito calor. A gente vai até entender que essa secura, esse calor, vai fazer parte de uma dessas esferas que a gente vai trabalhar. Mas quando a gente fala da biosfera, a gente vai entender a biosfera como um sistema total do nosso planeta. E aí essa imagem, ela é maravilhosa, porque ela vai trazendo para a gente aqui a junção de átomos, moléculas, molequinhas, órgãos, organismos, traz um ecossistema, traz os animais, e aí dentro de tudo isso a gente tem ali o nosso planeta, que é a biosfera. Então, toda vez que a gente utilizar esse termo, quando a gente falar de biosfera, a gente está relacionando
os seres vivos, a gente está falando de um termo que traz uma noção da vida. Esse bio aí é aquele bio que a gente fala da relação com a vida que a gente vai ter. Então, a biosfera, ela é a esfera da vida, a esfera que a gente está aqui inserido nela, desenvolvendo a nossa vida. Só que essa esfera da vida, ou a biosfera, ela vai ter outros elementos que vão compor ela. A gente vai ter elementos que são interrelacionados dentro da biosfera. E aí a gente vê outras esferas que acabam sendo interligadas dentro dessa biosfera. Não é isso mesmo, Aldo? Ou Que a fugiu alguma gente coisa? Não, é isso mesmo, a gente repete com muita frequência, né, na geografia, especialmente quando o nosso bate-papo é sobre clima, que não é Uhum. ainda o assunto para os nossos alunos, mas normalmente nós lembramos que na geografia nós temos uma preferência em tratar áreas naturais como domínios morfoclimáticos. Então, Isso. a biologia trata especificamente dos biomas, fala do conjunto de ecossistemas, e nós, na geografia, temos um olhar um pouco mais ampliado, né, tratando como domínios morfoclimáticos. Provavelmente todos que estão aqui já ouviram essa terminologia em algum momento do seu estudo. Quando a gente fala de domínios morfoclimáticos, nós falamos de interdependência de elementos, ou seja, Uhum. se eu alterar a estrutura do solo, consequentemente isso terá reflexo na vegetação, que impacta diretamente no clima, que resulta em modificações pontuais na hidrografia, que pode, na verdade, ajudar a compor uma estrutura de relevo diferente, e é claro, movimentos que não são de hoje para amanhã, são movimentos, né, com uma intensidade e com uma temporalidade que diz que com o tempo, Com o tempo, com o passar do um tempo. tempo muito longo, né? Aqui hoje a gente fala de tempo histórico, que é o nosso tempo de vida, que vai variar ali em semanas, né? Dias, semanas, meses, anos, séculos, né? E a gente consegue, então, contar a história da humanidade dentro desse conjunto, conseguimos participar da história da humanidade dentro desse tempo e espaço, todos nós que estamos aqui, salvo doença grave, né? Deus o livre, Alá livre, qualquer, né? Todo mundo livre, até quem você está pensando também livre, dentro, Livre. opa, né, dentro desse conjunto aí, é, onde nós estruturamos, chegaremos então lúcidos aos 100 anos, se não houver acidente, se não houver doença. Então, assim, nós conseguimos acompanhar dentro desse intervalo. Se eu vou viver 40, 50, 90, 100, 110 anos, esse é o meu tempo histórico de vida. Já a natureza, né, ela não tem um tempo contado dentro desse intervalo curto, por isso não é possível acompanhar as grandes transformações. Nesse sentido, o tempo da natureza é o tempo geológico, e dentro desse tempo geológico há uma interdependência de elementos. Quando nós retomamos essa interpretação para o conjunto da biosfera, nós vamos compreender a esfera da vida. E aí, muito além, como está colocado aí no slide, né, da análise só de seres vivos, mas de pensar de toda a estrutura que compõe o espaço-mundo, e aí bio, né, vida, esfera da vida, né, com a interrelação de conjuntos principais. Só pode haver vida com a combinação de pelo menos três elementos, que, aliás, a gente vai ver aqui na sequência. Não existindo a combinação desses três elementos, é improvável, impossível que exista vida. Por isso que alguns anos atrás, aí, né, se não me falha a memória, volta ali 2017, 2016, 2017, alguma coisa nesse sentido, pode ser que até tenha sido 2018, eu estou meio perdido nesse tempo. Aliás, hoje, nessa gravação aqui, no famoso 11 de setembro, que alguns celebram de 2001, eu prefiro lembrar com tristeza do de 1973, um destaque importante é que estamos há 6 meses, né, em distanciamento, né? Então é um intervalo de tempo que muitos já nem lembram como é a sala de aula O presencial, né? presencial, é. Bom, nesse tempo de 6 meses, para você que não estava atento a esse cenário, perceba, né? Não é por conta ali da confusão das datas, né? Da gente não perder o norte, da gente não perder a conexão, da gente não perder a vontade também. Mas vou retomando o que eu estava falando, e eu vou embolando as coisas, né, com a intenção de confundi-lo, só para ver se tu está acordado mesmo. Prestar O que eu atenção? quero dizer, na verdade, é que lá em 2000, ou 16, ou 17, ou Que 18, faz aí eu poderia, daqui a pouco, quando a Natália falar, eu procuro no Google rapidinho para não errar a data. A comunidade científica internacional ficou empolvorosa, ficou animadíssima. Por qual motivo? Pelo simples fato de encontrarem indícios
de água em Marte. Não sei se vocês vão Uhum, lembrar disso. Então, uhum. quando apareceu esse cenário, opa, encontramos água em Marte, veio a notícia da possibilidade de existência de vida nesse planeta. Não exatamente daqueles bonequinhos verdes que a gente, né, caricatura, Não, pensa, esse daí é imagina, na deseja que Chapada, esse é na Chapada, bonequinho verde na pois Chapada. é, então, toma uma fruta uva e né, começa a ver as coisas diferentes. Então, na realidade, né, a possibilidade de existência de vida de formas distintas, formas diferentes em relação ao que nós conhecemos, pela combinação desses três fatores. E aí eu vou deixar a Natália dar continuidade, porque senão, né, ela puxa a minha orelha, porque eu acabo falando demais, e o nosso tempo vai muito além do que exatamente a gente planeja. Só para contar os bastidores, a gente pensa, hoje nós vamos conversar 10 Dez minutos, tá minutos bom? a gente fecha. Aí vem o professor Aldo e a Natália e 50 minutos. Então, galera, mas é o tempo da aula mesmo, né? 2 horas 45. e Vocês 40, 2 horas e ficam com 40. saudade da gente, então não estão nem não estão achando ruim, com certeza. Vai, Não, Natália. imagina, maravilhoso. Aldo, só complementando aí, quando você falou que ia dar uma gugada, deu uma gugada aqui enquanto você falava, e é 2018 mesmo, que os cientistas encontram água líquida em Marte, tá? Como eu não estava enganado, eu chutei três datas, eu não acertei. Arrasou, arrasou, arrasou. Então, quando a gente fala dessa divisão da biosfera aí, a gente tem que pensar na litosfera. Litosfera é um exemplo da camada de rocha que a gente vai ter no nosso planeta. Então, é a camada sólida que a gente tem no nosso planeta, as placas tectônicas que a gente tem no nosso planeta, as rochas. O que você chama de pedra, que na verdade não é pedra, é rocha, né? Isso daí vai fazer parte da litosfera. Uma outra parte que é fundamental para o nosso planeta é a hidrosfera, que é a camada que a gente vai ter de água no nosso planeta. E a última parte que a gente tem aí, porém não menos importante, é a atmosfera. A atmosfera, turma, está relacionada com a camada de gases que a gente tem no nosso planeta. E esses gases, não são esses gases, flatulências, não, que a gente só imagina, são gases importantes, são gases que são funcionais para a gente, são gases importantes, ó. Esse processo que eu estou fazendo aqui, ó, eu estou precisando desses gases que estão disponíveis aí na. Ai, eu sou tal que eu prendi aqui, ficou loucura. Estão disponíveis aqui na atmosfera para a gente. Então, toda vez que a gente estiver falando da atmosfera, a gente está falando dessa dinâmica de gases, a gente está falando da dinâmica climática, quando a gente pensa em chuva, quando a gente pensa em umidade. Hoje, quando o Aldo colocou para a gente, ó, tá muito seco, tá muito quente, tá muito seco. Essa percepção dele de quente e seco está relacionado também com a atmosfera, com essa camada de gases, com a questão da umidade relativa que a gente não tem. Quando a gente fala da hidrosfera, a gente vai falar da água no nosso planeta, só que a gente vai falar da água dos rios, a gente vai falar da água que está nos lagos, nos mares, são as condições hídricas que a gente tem no nosso planeta. O Aldo fez um desenho aqui maravilhoso, interligando Legal, essas legal. Não esferas. fui eu que fiz. É o Foi pessoal não? da divisão de arte, né, daqui, Ah, contratado por nós, né, uma equipe chefiada pelo Hans Donner, que trabalhava na Globo, sabe, né, responsável hum, por muitas importantes. Então, ele está, né, uma equipe super gabaritada, nos ajudando com esses desenhos gráficos que aparecem nos slides. nossa, eu acho que hoje ele mandou o Aldino, acho que foi o Aldino o de hoje, o nosso suporte técnico Aldino, ele fez um desenho muito legal aqui que dá para a gente entender a junção lá do Capitão Planeta lá, da litosfera, camada de rocha que a gente tem, associada com a atmosfera, a camada de ar que a gente vai ter, com a hidrosfera, a camada de água, a camada de líquidos que a gente vai ter no nosso planeta, formam tcharam, a biosfera. Então, todas essas camadas, elas estão dentro da biosfera. A gente tem que pensar nelas como formas separadas. Vocês veem ali que Aldino, ele fez o quê? Ele interligou essas camadas. Essas esferas estão interligadas. Não é porque elas são esferas do dragão. Nossa, eles não vão lembrar disso, né? Não é porque elas são esferas dos dragões, mas porque elas fazem parte especificamente da biosfera. A biosfera é esse conjunto de camadas que a gente vai ter. A gente não estuda ela, a gente não olha a biosfera pensando apenas em uma dessas camadas. A gente tem que entender que ela é o funcionamento de um todo. Será que É, quer?
Eu Pode falar. vou aproveitar, na verdade, né, não ficou. Eu acho que eles mandaram foi um estagiário, porque o desenho não está bom. Vou fazer aqui diferente, maior, porque sobre a imagem mesmo, tá? Sobre a figura, vou ver se facilita. Então, olha só. Se nós pensamos em esferas, né, a possibilidade de existir vida, como a Natália colocou, é só pela interação desses conjuntos aqui, Uhum, litosfera, hidrosfera e atmosfera, tá bom? Então, são esses três os elementos principais que definem a vida no nosso planeta. Os outros lugares do universo, né, conhecidos, estudados, né, debatidos nesse instante, não apresenta um desses. Então, não apresentando um desses, logo, não tem biosfera ou essa complexidade da possibilidade de vida. Então, vamos lá. O que eu queria, né, que vocês visualizassem, vamos imaginar uma camada, agora deu uma melhoradinha com o amarelo, não é isso, Natália? Então, vamos lá. deu. Eu tenho uma esfera onde estão, né, distribuídas os minerais e as rochas, lembrando que as rochas são agregados minerais, nessa camada, né, tanto dos elementos que estão na superfície, a partir de fragmentos, que a gente vulgarmente vai chamar de pedra, né, De mas que na pedra, verdade são as rochas, rochas. aquele enjoo de geógrafo que faz lá introdução à geologia, e aí sai com essa presepada aí, né, fazendo piada com os alunos. Bom, então a litosfera é a camada das rochas. Bom, nós temos um outro conjunto que vai se entrelaçar com a camada litosférica e composta aí pela sequência, né, colocada, né, pela Natália também, aí muito bem, com, né, os gases, os dispensáveis, os indispensáveis à nossa sobrevivência. Então, neste combinado de gases, uma série de manifestações também, né, e combinações que complementam a estrutura da Terra, né, as precipitações, chuva, neve, geada, granizo, além, obviamente, das movimentações, os ventos empurrando nuvens de um lado para o outro, e por aí vai. Bom, então, camada atmosférica. Temos dois conjuntos. É possível existir vida entre litosfera e atmosfera? Até aqui não. Então, ainda é necessário uma outra combinação, e essa outra combinação aqui, né, formada por um conjunto de águas oceânicas, que a gente popularmente chama de água salgada, os oceanos e mares, e uma outra camada formada por água, né, continental, que popularmente nós chamamos de água doce, né, tem um teor, um nível de salinidade um pouquinho menor, né, a ponto, obviamente, de nós podermos ingerir sem nenhum grande problema. Então, essas águas vão estar tanto, né, nos cursos aí, rios, córregos, ribeirões, riachos, como elas também estarão, né, submersas, então, o lençol freático, o lençol artesiano, os aquíferos, né, como a gente trata. Bom, de novo, agora aqui, né, dentro desse olhar. Vai existir vida na integração apenas hidrosfera e litosfera? Não. Aí alguém vai dizer assim, professor, eu tenho aquário. Ah, tá. O aquário é uma caixa que só tem água, botou ali umas pedrinhas, então eu tenho a litosfera, eu tenho a água e os peixinhos estão lá. Muito bem, não precisa colocar o oxigênio ali, né, para os peixinhos sobreviverem, né, você não precisa, na verdade, da combinação atmosférica, então já furou tua tese. Então tá aqui, hidrosfera e atmosfera. Então os oceanos, ele não tem um fundo oceânico, não está ali uma combinação. Eu estou sendo bem raso na explicação, mas é exatamente para você ligar os pontos. Não há essa interdependência só de dois elementos. Só existirá a possibilidade de vida se houver a integração dos três fatores. Né? Então, para quem lembra, a Natália lembrou aí, é do tempo dela, né? Com a integração dos conjuntos litosfera, atmosfera, hidrosfera, né? Sai aí, não o Capitão Planeta, mas a esfera da vida, A a biosfera. famosa aqui da nossa conversa, a biosfera. Então, é uma ilustração pouco educativa ou nada pedagógica, mas que serve, na verdade, para a gente se familiarizar um pouquinho com essa terminologia. Agora, Natália, eu vou mudar o slide, e aí eu Ótimo, vou aguardar a sua explanação para tirar algumas dúvidas que me veio aí a partir, né, do tema. Vamos ver se você já captou a mensagem, se nossos alunos vendo aí já sabem que você já identificou o problema. Vamos lá.
Então, vamos lá. Esse slide, essa figura aqui maravilhosa, tá aqui justamente, turma, para que vocês consigam identificar aí vários fatores vivos que a gente tem, juntando essas três camadas. Então, ali a atmosfera. Aldo, você pode pedir para a Aldina, estagiária, desenhar um passarinho, por favor, na atmosfera, só para eu dar uma composição de elementos aqui nesse desenho, por Só um gentileza? pássaro? Peraí, deixa eu... Isso. Você quer escolher a cor do pássaro? Não. Não, fica à vontade. Então, Vou ó, a fazer gente. um gaivota. Pronto. Nossa, realmente, a gaivota é a nuvem aqui, a gaivota está planeando na nuvem, é uma loucura. Esse desenho é uma coisa maravilhosa. Então, vejam só, a gente está vendo a vida sendo desenvolvida, a gente está mostrando a vida aqui na biosfera, no conjunto desses três fatores. Muitas vezes a gente tem, muitas vezes não, a gente sempre tem esses três fatores nos nossos dias, sempre, 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 só que eles passam despercebidos. Então, você está andando ali na rua, opa, esbarrei naquela vaca que está perto daquela montanha. Poxa, aquela vaca perto daquela montanha, o lugar que eu estou pisando aqui, litosfera. Então, aqui eu tenho a litosfera. Estou respirando, estou vendo aquela nuvem no céu ali, pode ser que chova. Opa, mas eu estou vendo o ar circulando ali. Passou um vento aqui sobre minha pessoa. Opa, isso é a ação da atmosfera. Daqui a pouco você pisou numa poça, ou então você colocou o pé nessa banheira aqui, né? Porque esse negócio é uma coisa profunda aqui, né? Que não tem uma diferença de profundidade. De repente, uma loucura isso aqui. De repente, você botou o pé ali, opa, hidrosfera. Então, esses três elementos, eles estão no nosso cotidiano, eles fazem parte da nossa vida e a gente vê eles e passa eles de forma muito despercebida. Mas só a junção desses elementos, tá aí o Free Willy, aquele desenho maravilhoso, vai Willy, que ele volta para uma, ai, nossa, encantado aquele desenho, chorei até. Então, aquilo ali, essa junção dos fatores aqui que a gente está vendo, é o que forma a biosfera, que é essa camada de vida que a gente tem. Sempre pensem sempre, lembrem sempre que esses fatores eles são indissociáveis, eles vão estar sempre junto com as esferas que Aldino desenhou ali, da junção desses fatores que vem essa biosfera. Sem a junção deles, a gente não teria essa camada de vida. Uma observação, Aldo? Isso, na verdade, aí a gente já começa, né, a insistir na repetição, mas que Uhum. certamente é o elemento mais marcante desse nosso bate-papo de hoje, né, desse nosso encontro de hoje, né, os elementos, né, que formam ou que garantem a existência de vida no planeta, eles estão imediatamente interligados. Nós temos um processo de integração entre os conjuntos. E como tu disse, Natália, né, e acho que todo mundo captou a ideia, né, eles estão tão presentes no nosso cotidiano, no nosso, né, na nossa corriqueira vida, que nós não paramos aí para fazer as devidas análises, né, que tudo que está ao meu redor compõe, né, um conjunto de gases e que isso está presente na perspectiva atmosférica, que os elementos da litosfera nos ajudam na edificação, na construção, né, dessa estrutura que nós estamos nesse momento, cada um na sua casa, que seja, né, e ao mesmo tempo, quanto nós somos dependentes também da própria hidrosfera, né, da quantidade de água que nosso corpo necessita para que ele funcione bem, né, independente se o período em que estamos nos referindo seja com maior ou menor umidade relativa do ar. Né. E a gente já vai chegando, então, na perspectiva dos finalmente, onde a ideia aqui do bate-papo é exatamente, né, ter a compreensão de que, ao mesmo tempo que esses elementos estão ao nosso redor e que não é possível pensar em uma estrutura de vida, né, desassociando dos três conjuntos principais, né, rochas, ar, água, ao mesmo tempo, não dá para pensar, né, que seja simples, ou uma equação simples, ou um cenário simples, né, na composição, na relação da existência de vida. Então, a biosfera, ela se mostra extremamente complexa, não só nesse processo de interação entre as partes, como também na sua coexistência, né? E, claro, né, o quanto a destruição de uma camada pode refletir, né, numa sobrecarga de outra, ou também na própria destruição de outra camada, e assim, consequentemente, a eliminação da vida no planeta, né? Tem aí para nós geógrafos, tem uma espécie, né, de manual, quando a gente está falando lá, estudando geografia biológica, né, chamado As Eras de Gaia, do James Lovelock, certamente a Natália fez essa leitura aí durante a Esse graduação. fichamento, né?
esse fichamento do texto, lembrou aí, né, dos famosos fichamentos. Então, quando, né, a gente se a vida no planeta, nas eras de Gaia, a interpretação de que a Terra, né, atende como um ser vivo e assim, dessa maneira, só pelo seu processo de surgimento, a partir lá das fusões, né, do Big Bang, né, desenvolve-se, aqui já se contam alguns bilhões de anos, entra em um processo, né, de entropia, vai ao fim, chega ao fim. Então, é claro, uma perspectiva teórica, mas serve de análise para a gente compreender, né, que os recursos que nós tratamos como infinitos em muitos cenários, eles podem, né, ser alterados ou podem sofrer as consequências, né, do mau uso e daquilo que nós humanos agimos de maneira errônea sobre o espaço terrestre. Mas voltando para o nosso lugar aqui, nossa conversa não é, nesse momento, sobre as perspectivas de cuidados ambientais, mas de entender especialmente a biosfera. Não é isso, Natália? Exatamente. Vamos deixar essa perspectiva de cuidado ambiental um pouquinho, né, para nossas próximas partes aí que a gente vai trabalhando, até porque a gente está vendo aí uma grande quantidade de queimadas, a gente tem isso muito na atualidade, a gente vai. Ai, desculpa. E aí a gente vai trabalhar nas nossas próximas aulas. Mas eu acho que o ponto principal da nossa aula a gente conseguiu atingir com vocês. É pensar que esses fenômenos, não, a biosfera é uma camada bem complexa, que ela interliga tanto a camada de ar, quanto a camada de rocha, quanto a camada de água. Essa interligação aí que faz com que a gente tenha, que a gente consiga desenvolver a vida no nosso planeta. Só que essa interligação que a gente tem não é simples, né? A gente tem vários fenômenos químicos, físicos, biológicos que estão interagindo, que estão acontecendo a todo momento. E aí, Aldo, eu sei que tem um spoiler aí de uma questão que esses alunos têm numa fichinha que eles vão fazer. Fazer exercício na E a sexta-feira. gente vai fazer esse exercício com eles aqui, para eles verem que é muito tranquilo o que a gente conversou, A que a gente professora mata seja rapidinho. bem malvada, a professora malvadinha, né? Então, exercício, Imagina! sexta-feira, né? Well, sextou, professora, ué. Então, vamos Como, lá. como diz um amigo meu, não é porque sextou que tu sextarás, não é mesmo? Filosofia Covid-19. Vamos, Aldo, eu vou ler para você responder, porque essa foi a dinâmica que a gente colocou na nossa aula passada e eu achei ela ótima. Uma questãozinha aqui um pouco mais complexa, né? Então vamos lá. A biosfera é o meio em que a vida se desenvolve em uma combinação dos elementos da letra A, biosfera, litrosfera e hidrosfera. Litrosfera, não, né? Hidrosfera. Não funcionar, não, meninos. Ela não falou litrosfera, falou litosfera. Ah, acho que eu encurtei o caminho. Não existe, gente. Essa camada que eu falei não existe. Lembrou de alguma coisa aí, não sei. Né? Litosfera e hidrosfera. Ó, é meu trava-língua. Eu tenho língua presa. Vamos lá, bom, enquanto você se recupera do ato falho aí, né? Falou sextou, né? Litro, aí pronto, não, para, né? Então vamos embora. Olha só, é importante a gente destacar, sublinhar alguns pontos de resolução de questões, por mais que seja uma questão simples e que eu tenho certeza que todo mundo que está aí já captou a mensagem, já entendeu, né? E já sabe qual é a resposta. Mas ela assim, ela diz que a biosfera, que a gente conversou aqui, né, é o meio em que a vida se desenvolve sem grandes problemas ou compreensão disso aqui. A bio, né, esfera da vida. Muito bem. Ela se desenvolve na combinação de três fatores. Vamos lá ver. Então, letra A lida aqui. A biosfera é formada pela biosfera, poxa, ela é formada por ela mesma? Uai, doido. Né? Pela litosfera, ok, tá certo. Pela hidrosfera, ok, tá certo. Mas eu preciso de todos os componentes corretos. Portanto, letra A está errada. Natália. Não vou marcar A a letra A. letra B. A letra B, ela fala que ela é formada pela atmosfera. A atmosfera, a gente viu, camada de gás, ok. Litosfera, camada de rocha. Agora a litosfera saiu. Eu fiquei treinando aqui, gente. Nesse intervalo que ele falava, eu tava treinando. Litro. Aí, ó, litro. Tá errado. Litosfera tá aqui, camada de rocha. Só que aí vem a biosfera de novo na letra B. Letra B tá errada. A biosfera não é formada pela biosfera.
Errado de novo aqui. A letra B, quem escreveu aqui, né, com preguiça de Não assistiu a nossa pesquisar na aula, letra. né, Aldo? Não Pois teve é, um pensamento aí além. ficou, né? Sextou, vou ver aula de geografia, não. Aí, tá vendo? Aí erra a questão. Então, letra C diz atmosfera, camada dos gases, ok, está certa. Hidrosfera, camada, né, das águas, também está correto. Biosfera de novo? Ah, não, está errado. Como é que a biosfera é o meio que se desenvolve com a combinação dela mesma? Não é isso, está errado. Letra D, Nath. A letra D tá ótima, ó, ela traz atmosfera, camada de gases, Certo. litosfera, litosfera, camada de rochas que a gente vai ter. Eu acho que eu vou virar avaliadora desse lugar aí, porque eu ia escrever lidrosfera, que aí podia até dar uma confusão, né? Acho que é bom isso aí, hein? Nem Acho que fica existe, bonitinho. é. Exato. E hidrosfera aí, a camada de água que a gente tem. Item correto, Já letra. temos uma resposta. Mas eu já posso marcá-la? Não, né? É importante dizer isso. Vamos ver. Aí, fazendo, né, resolvendo um certame, né, diante de questões, por mais que ela seja simples como esta aqui, é importante você conferir. Vai que tem outra resposta. Ué, para marcar as duas? Não, para você entrar com recurso, dizer, ó, a questão está errada, foi mal elaborada. É isso, tá bom? Então, leia a atenção, não para lá, achei a resposta, pronto, ganhei tempo, vou brincar logo no pátio, vou entrar logo na fila da galinhada lá não, para, né? Vamos com tranquilidade. Então, letra E, biosfera. Já começou errado. Pronto, você nem perdeu tanto tempo. A gente sabe que a atmosfera está certa, que a hidrosfera está certa, mas a única resposta correta possível é letra D, de Deus me livre do litrão na sexta-feira. Não está aí, então, a resposta colocada. Natália, suas considerações para a gente finalizar esse nosso bate-papo Ai, hoje, né, é divertido, a gente conseguiu, né, rir um pouquinho, né, a gente começou na sala dos professores agorinha, né, falando também de cansaço, falando também desse momento, de 6 meses que nos separa aí, né, da essência do trabalho dos nossos alunos, mas bom, foi bacana a gente conversar aqui nesse tom amistoso, da gente poder sorrir um pouquinho, né? E, então, né, vai lá, hoje você faz a oração final. não, Aldo, nossa aula hoje foi maravilhosa. Eu estou aqui, ó, muito mais alegre e feliz do que quando a gente começou a gravar. Muito, muito obrigada a todos vocês aí que estão assistindo a nossa aula, que deu umas risadas aí com os nossos trabalhinhos. Tudo estava programado. Nosso estagiário também, que participou da aula de hoje, fez uma contribuição maravilhosa com esse desenho. Espero que você tenha conseguido compreender essa camada da vida, em qual a gente está inserido nela, né? De uma forma tão intensa e usufruindo da litosfera, da hidrosfera, da atmosfera também. Espero que vocês todos estejam bem, não desistam, façam a lista, busquem a lista na escola, façam as questões que a gente disponibiliza para vocês na plataforma online. A gente está aqui para auxiliá-los no que vocês precisarem. Podem contar tanto comigo quanto com o professor Aldo, que está aqui comigo nessa sexta-feira, gravando essa aula para vocês. E um beijo e até a nossa próxima aula. Obrigado, Natália. Obrigado, turma. Pessoal, precisando entrar em contato, né, acesse lá a sala de aula, envie a mensagem no mural. A gente, né, todos os dias à noite, estamos disponíveis nos nossos horários de trabalho. Estamos lá atentos ao que vocês escrevem. Então, né, perde a timidez, precisou de alguma coisa, está com dificuldade em alguma coisa, quer sugerir uma outra temática, quer, né, que a gente amplie o tempo da aula, que encurte o tempo da aula, né, escreve lá para que a gente também possa, de alguma maneira, interagir, contribuir e fazer aquilo que seja melhor para você. Não desista, né? Fique tranquilo, aproveite o final de semana para descansar, está um tempo aí com temperaturas mais elevadas do que normalmente teria, então, né, nada de ir para a piscina ou para ambientes aglomerados. Busque, né, se você vai se divertir um pouquinho, aquelas localidades mais tranquilas. Do contrário, um chuveirão lá no quintal mesmo, com a família, e tá tudo certo, tá valendo, banho de mangueira, vai lavar o carro, molha a galera e tá tudo bem, tá bom? Então, diante disso, obrigado aí pela presença, professora Natália, né? Mais alguns minutinhos, você está liberada, né? Para conferir os litrões A das litrosfera. questões
essa litrosfera vai ficar marcada aí na sua carreira, né, como professor. Valeu, gente. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.